Na semana passada, eu concentrei o conteúdo geral do episódio, né, do nosso vídeo, neste artigo de Gary Gygax, que foi publicado em fevereiro de 1976. Nesse artigo, em resumo, Gygax propõe expandir a ideia, que era dividida em eixo de ordem e caos, tendo neutralidade como centro do D&D original. Ele expande isso para 5 eixos, né? Na verdade, 2 eixos, eixo X e eixo Y, aonde passa a ter 5 opções de alinhamento. Então, nesse caso, neste artigo, Gygax propõe para gente que a neutralidade é um alinhamento central e você tem possibilidades de combinações entre ordem, caos, bem e mal. Então, ele apresenta um eixo Y que vai dividir entre bem e mal, né? E o eixo X mantido entre ordem e caos. Então, você deveria e poderia ter uma combinação para diferenciar caos de maldade, né? Você pode ter um alinhamento com bondade, mas não está alinhado à ordem vigente. Então o Gygax tenta amadurecer isso a partir desse artigo, apresentar para a gente essas opções, e neste artigo fica muito claro que a intenção de design do D&D antigo envolvia comportamento guiar o alinhamento. Então o alinhamento pode mudar com o tempo, ele orienta que você tenha esse tipo de planilha, você vai registrando o comportamento da galera, conforme a galera vai interagindo com a ficção, esse comportamento vai direcionando um alinhamento, uma mudança de alinhamento. Beleza. Esse é o resumão, né? Esse artigo foi publicado em 76. No ano seguinte, em 77, Gygax publica o primeiro livro da série Advanced Dungeons and Dragons, que é o manual de criaturas, né? O manual de monstros, o Monster Manual, que eu já fiz resenha aqui. Se você quiser dar uma olhada, tem uma série sobre o AD&D antigo, tem uma resenha de cada livro. Mas o que eu não falei na época dessa resenha e que agora interage com esse episódio é que se você navegar pelo bestiário, você vai ver diversas criaturas com registro de alinhamento. Olha, por exemplo, o Ankheg, né, que é a nossa Ancalúria. Está registrado lá como neutral. Não tem um sub-alinhamento ali, ela não tem acoplamento de alinhamento. E isso acontece com todas as criaturas de alinhamento neutro, né? Na verdade, o livro Monster Manual do AD&D, ele foi construído em cima desse alinhamento estruturado no artigo do Strategic Review que eu resenhei no episódio passado, que também está no nosso artigo lá no blog. Então, só tem 5 alinhamentos no bestiário. Se você olhar as criaturas que são registradas como caos ou ordem, né? Elas são acopladas sempre um com a outra. Então você tem o Lawful Evil, né? Que seria ordem mal. Mas você não tem ordem neutro. Você não tem neutro mal. Gygax não trabalhou, não tinha elaborado ainda as 9 possibilidades de alinhamento que vieram nos livros seguintes. No livro Monster Manual só tem 5 opções. Você pode navegar lá, procurar. Eu naveguei. Vou falar que eu não fiz uma revisão sistemática, mas eu fiz uma varredura geral. E sempre tem registrado ordem mal, ordem bem. Né? Não tem o neutro destrinchado ali dentro dessas outras opções. Então são as 5 opções que vieram no artigo da Strategic Review. No ano seguinte, 1978, é publicado o Player's Handbook, né? Livro de participantes. E no ano seguinte, 1979, é publicado o Dungeon Master's Guide, né? O Guia de DM. Nestes livros, a gente já vê o registro de 9 alinhamentos. Então há ali o desdobramento da neutralidade em 4 opções. Então você tinha as 4 opções de acoplamento de ordem e caos, com bem e mal, e neutro passa a entrar como interseção entre esses acoplamentos, totalizando 9 opções. As opções de combinações ou neutro puro, ou verdadeiro neutro, né? Então, é em cima desta transmutação, em cima deste desdobramento, em cima desta evolução, não necessariamente, tem que sempre fazer um asterisco, né? Não necessariamente evolução significa uma melhora, mas é em cima do amadurecimento dessa ideia
que Gygax trabalhou os dois livros, Player's Handbook e DMG, e há mudanças de um para o outro. E é esse o tema do nosso episódio de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar ideias sobre os 9 alinhamentos registrados no Advanced Dungeons and Dragons do final dos anos 70, que virou uma base de referências para as edições seguintes. A gente vai discutir um pouquinho disso aqui. E aí a pergunta geral, né? É o comportamento que guiará alinhamento? No artigo da Strategic Review parece que essa era a intenção. Na verdade, parece não, está claro que essa era a intenção. A ideia era essa. E como isso foi tratado e trabalhado no AD&D? Antes eu quero fazer uma nota, tá? Existia uma carta, né? Eu consegui encontrar nos blogs aí na blogosfera da vida, uma carta do Steve Marsh ao Gygax. Aqui tem um trecho dessa carta. E o trecho da correspondência dele, que eu acho que é relevante, né, que para a gente poder ilustrar, olha só. Ele fala o seguinte. Isso lá em 75, tá? Um ano antes do artigo que a gente resenhou no vídeo passado, que está lá no blog. Tendo terminado o ciclo de Hawkmoon, Corum, Eric Rose e Elric nas edições antigas, estou considerando ler as novas, especialmente as novas histórias de Elric. Uma citação do último dos últimos livros, né, uma citação lá no Elric, e no final dos livros ele vê o seguinte: às vezes funcionou para o bem. O caos não é totalmente mal, certamente, disse a criança, e a ordem também não é totalmente boa. São divisões primitivas, na melhor das hipóteses. Representam apenas diferenças de temperamento entre homens e mulheres. Existem outros elementos. Né, isso entre aspas. Todos são primitivos, disse a criança. Então, Marsh resenha em cima disso, né? Ele pega uns recortes ali e resenha em cima disso. E assim temos a última e definitiva palavra sobre alinhamentos de Michael Moorcock, responsável pela configuração original. Embora não pelo que a TSR fez com ela. Achei que você gostaria da citação. Então, esta carta, que foi enviada para o Gygax antes do artigo, ela estimulou o Gygax a elaborar o artigo que a gente traduziu lá no blog e resenhou em cima, que eu usei como base para o vídeo anterior, né? A primeira visão amadurecida de Gary Gygax. Ele publica no D&D original uma visão muito enxuta, né? Bem virginal, extremamente lacunar. E aí ele vê que a galera começou a acoplar caos em maldade, então começou a alinhar se é do caos é ruim, né? Mal, se é da ordem é bom, é do bem, e não era a intenção. Então Gygax amadurece essa intenção. E a solução que ele encontrou foi criar eixos de bem e mal para poder diferenciar, né? Aí o alinhamento passa a ter 2 eixos, X e Y. Isso a gente resenhou no vídeo passado. Você pode ir lá olhar se você não viu. Talvez, se você preferir, vá lá no blog, dá uma lida no blog, tá traduzido o artigo na íntegra, com alguns comentários por cima, né? Dá um moral lá. Mas aí, isso foi o episódio 1. Agora a gente vai ver o episódio 2. Como que este trabalho... Então isso está lá no blog, ó. Dá uma olhada lá. Foi publicado dia 7, né? Eixos de alinhamento, parte 1. Mas agora, o que eu vou trabalhar agora? A gente vai trabalhar um artigo que eu publiquei essa semana, né? Eixos de alinhamento, parte 2, onde eu mostro como isso foi tratado nos anos seguintes no AD&D, né? E é o que a gente vai resenhar aqui. Eu não vou fazer aqui uma leitura completa do artigo, né? Eu já escrevi o artigo, é uma outra forma da gente expressar a nossa XP, da gente trocar XP. É uma outra forma de expressar o conteúdo, é no texto que está lá. Aqui eu vou fazer uma resenha em cima de passagens do AD&D para a gente poder trocar ideia de uma maneira diferente. Mas se você quiser e puder, dá um pulinho lá no blog, dá uma lida, deixa um comentário lá, dá uma moral. Tem hora que eu acho que eu estou escrevendo para ninguém, passa tempo, não tem nenhum comentário. Dá uma moral lá. Mas vamos lá. Mergulhando no Player's Handbook, né, livro de participantes, na página 33 do AD&D de 78, né, o PHB de 78, a primeira passagem de alinhamento está a seguinte. Após gerar as habilidades de personagem, selecionar sua raça e decidir a classe, é necessário determinar o alinhamento. É possível que a seleção da classe demande um alinhamento pré-determinado. Então ele comenta lá, tem classes, né, que são alinhamento dependente. Por exemplo, druida só pode ser neutro. Paladino, por exemplo,
Tem que ser do acoplamento de ordem com bem. A classe ladrão, né, o Thief do D&D antigo, que a gente chama de especialista no D20 de RPG, ele pode ser do tipo neutro ou mal, né? Ele tem que ter acoplamentos com neutro ou com mal. Ele não pode ser, por exemplo, ordem e bem como paladino. O assassino sempre tem que ter no seu eixo mal. Ele pode ser neutro, mal, caótico, né? Pode ser neutro e mal, caótico, caos e mal, caótico, mal, ou ordem mal. No entanto, exceto para druidas e paladinos, há sempre margem para escolhas. Então ele fala, o ladrão, por exemplo, pode combinar um monte de coisa. O assassino também, né? Tirando o druida, que é fixo em um, e paladino, que é fixo em um, alguns têm algumas opções de escolha e a maioria tem todas as opções de escolha. Isso que ele está apresentando para gente, né? E aí ele vai destrinchar os alinhamentos. Neste caso, a gente parte da ideia de que tem classes, por exemplo, né? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas a gente parte da ideia que tem classes que elas são alinhamento acopladas, né? Paladino, então, no D&D antigo, se você olhar no AD&D, ele é muito melhor que guerreiro, muito melhor. Só que, como que você joga de paladino? Você precisa tirar números altos na hora de gerar o personagem, porque ele tem um monte de atributo dependente. Tem que ter força maior que 12, inteligência maior que 9, carisma 17. Então ele é atributo dependente. Se você tirar números muito altos, te habilita a jogar de paladino. Vai ser melhor do que clérigo, melhor do que guerreiro, né? Ele é um guerreiro melhor, um clérigo melhor. E a contrapartida é que ele precisa de mais XP e também alinhamento dependente. Ele é preso na ordem e bem. Então você tem uma forma de jogar, né? E é neste livro que Gygax apresenta, então, as 9 opções de alinhamento. Você tem, então, destrinchado o alinhamento neutro. Eu fiz aqui do lado da arte original, né? Que é as 9 opções em inglês, eu fiz as opções em português. Então você tem, por exemplo, caos acoplado a neutro, ordem acoplado a neutro, o bem e o mal também acoplado a neutro. Então o neutro foi desdobrado entre zonas de transição nessas esferas de alinhamento, sempre construídas em 2 eixos, né? O eixo Y, que é o vertical, onde você tem os extremos entre bem e mal, e o eixo X, que é o horizontal extremado entre ordem e caos, que era do D&D original só X, só o eixo X. E aí, nesse caso, o paladino está no extremo da ordem e do bem lá em cima. Ele fica lá no canto esquerdo e alto, né? Onde ele está extremado entre um jeito de jogar, aprisionado ali em ordem e bem. Depois, Gygax vai destrinchar o que é cada alinhamento, ali na página 33. Eu não vou ler todos, lá no artigo eu traduzi tudo, né? Lá, se você for lá no artigo, no blog, tem todos lá. Aqui, só para a gente poder resenhar, eu vou trazer alguns para a gente poder construir um debate por cima. Então vamos lá. Vou ler aqui ordem e bem, tá? Embora haja grande rigor na aplicação da lei e ordem, personagens desse alinhamento seguem esses preceitos para melhorar o bem comum. Certas liberdades devem, é claro, ser sacrificadas para que haja ordem, mas a verdade é o valor mais elevado e a vida e a beleza têm grande importância. Os benefícios dessa sociedade devem ser levados a todos. Então, repara aqui, como que é proposto para você solucionar as contradições entre ordem e bem, porque ordem, em tese, né, no AD&D, a ideia é que você quer a organização das coisas, né? Você quer que as coisas sigam as leis, rigor das leis, o mundo tem que ser ordenado, respeita a hierarquia, respeita uma ordem social. Porém, o bem, você quer que as coisas funcionem para o bem das pessoas. E em muitos casos isso vai ser contraditório, porque tem momentos em que a ordem, né, a lei, o rigor hierárquico vai trazer coisas que trazem malefício às pessoas. Então a proposta de Gygax aqui é que você busque dentro da jurisdição, dentro do que é legítimo, né, legal no sentido de legítimo, levar os benefícios dessa ordem social para todo mundo. Você quer popularizar isso, mas sem quebrar as barreiras legítimas, né, legais da ordem que está ali. Esse é o desafio de jogar de paladino. Isso não é só paladino. Qualquer personagem que se alinha à ordem e bem vai ter esse tipo de comportamento, né?
Eu, pessoalmente, eu não sei se eu falo isso agora, tá? Eu, pessoalmente, acho isso muito ruim, tá? Você ter dogmas ali a serem seguidos por alinhamentos e isso ditar a forma que você se comporta. Mas vamos seguir a ideia do livro. O livro começa dizendo, no texto, que a ideia é que o seu comportamento, a galera vai jogar. Você vai vendo o comportamento da galera, você vai registrando naquela tabela e vai vendo se esse comportamento vai direcionando a mudança de alinhamento. Essa é a proposta. Então, na teoria, esses dogmas todos, né, esses parágrafos que ilustram alinhamentos, são parâmetros de fundo para te dar referência para você ir registrando o comportamento. Essa é a ideia, tirando o paladino e o druida que são aprisionados nesse comportamento. Mas vamos agora ver se isso se faz verdade dentro do livro, dentro da estrutura do sistema do AD&D, tá? Primeiro, mudanças de alinhamento. Isso ainda no Player's Handbook, tá? Lá no livro de participante. Na mudança de alinhamento. Embora a mudança involuntária de alinhamento seja bastante possível, é muito difícil uma troca voluntária. Então, pera lá. Ele já começa a apresentar que você intencionalmente fazer uma mudança de alinhamento, ela deve ser podada. Isso é difícil de ser feito, né? Exceto dentro das áreas limitadas. Então, alinhamento do tipo mal pode variar ao longo do mesmo eixo. Você pode trocar mal, ordem, mal, neutro, mal, caos, mal, mas você não pode deixar de ser mal, né? Facilmente. Personagens alinhados à neutralidade podem optar por alinhamentos mais específicos. Então, se você colocou neutro verdadeiro, né, neutro no meio, você pode navegar pelos eixos da neutralidade, mas você não pode deixar de ser neutro. DMs provavelmente exigirão certos sacrifícios rigorosos e ações apropriadas, possivelmente até uma missão para qualquer outra mudança voluntária de alinhamento. Então, já não é bem, né, no texto aqui, já tem uma contradição em cima da proposta da ideologia vendida que o comportamento é que vai mudar alinhamento, mas vamos ver como que isso se mostra na verdadeira estrutura do sistema, tá? Então, na verdade, até mesmo mudanças dentro do mesmo eixo ou movimentos radiais a partir da neutralidade podem exigir provas fortes de diversos tipos. A mudança voluntária posterior serão ainda mais difíceis. Retornar a um alinhamento abandonado é praticamente impossível de forma voluntária, né? Mesmo que o desvio involuntário, mesmo o desvio involuntário exigirá grandes penitências. Por que o desvio voluntário aqui? Porque no jogo tem coisas que mudam seu alinhamento, existem maldições, né, alguns itens corrompidos que trocam seu alinhamento. Então, mesmo que isso ocorra, você tem que colocar ali uma missão, uma interação divina. Então, isso é trabalhado para criar ali elementos de jogo que dificultem que você troque alinhamento. Então, eu já comecei lendo isso, eu já faço aqui uma pergunta, né? Mas a proposta não era deixar o jogo fluir e o comportamento guiar alinhamento? Por que essas restrições, né? E aí, isso é amadurecido e mastigado ainda mais no ano seguinte, no DMG. Então a gente vai lá na página 24 do livro de 79 e lá tem a descrição de alinhamento. De uma forma geral, eu não vou mergulhar aqui neste momento no texto que está mastigado ali no DMG. Por quê? Porque o que está descrito ali, no começo, a apresentação geral e a descrição de alinhamentos é mais ou menos uma repetição do que tem no livro de participante, que eu já traduzi lá no blog e que eu já apresentei aqui um exemplo. Ele está destrinchando e apresentando caos e bem, ordem e mal. Eu não acho que a gente tem um grande ganho de eu ficar traduzindo aqui tudo. Você pode ir lá no blog dar uma lida. Eu acho que para levantar a nossa discussão, eu vou avançar um pouquinho. Mas no começo ele apresenta alinhamento mais ou menos como está apresentado lá. Mas ele traz novidades e é isso que é relevante. Então no livro de participantes, se a gente voltar, né, vou voltar aqui, ó. No livro de participantes, como é que funciona? Ele apresenta a ideia de alinhamentos, apresenta o destrinchar para 9 possibilidades e vai descrevendo todas elas e descreve ali algumas restrições, né? Essas restrições e a evolução desse pensamento, né, ela é amadurecida no DMG. Então vamos lá. O que ele faz? Ele vai trazer novidades. Eu elenquei aqui no mínimo 7 que eu acho muito relevante para a gente pensar. A primeira delas é que Gygax apresenta para a gente a ideia de planos de existência. Isso já tinha sido trabalhado
nos suplementos do D&Dzinho original, né? Ele tem lá Gods, Demigods e Heroes. Isso já foi trabalhado anteriormente. Isso é revisitado e amadurecido agora com a ideia de que o pano de fundo do AD&D trabalha com um cenário que é acoplado à ideia de existir planos das esferas, né? Planos de existência. E esses planos de existência, eles têm várias opções. Tem plano elemental, plano não sei o que. E dentro disso existe um plano, existe uma estrutura que é alinhamento acoplado, alinhamento dependente. Então existem deuses, divindades, né, entidades na verdade, isso é a estrutura de Greyhawk, né? E essas entidades elas têm um comportamento guiado por alinhamento. Então, criaturas que vivem nesses planos compartilham alinhamento. Então, alinhamento tem esse poder. Você está se alinhando ao quê? Né? Alinhamento vem a você se alinhar, a você se colocar conectado, estruturado, em linha com alguma coisa. E neste caso, são com deuses, né? Com divindades. Essa é a explicação que ele traz. Isso já me traz uma dúvida que eu acho problemática, né? Na hora de desenhar um sistema, que eu evitei fazer no D20 de RPG, que é você sobrepor de maneira exagerada o cenário no seu sistema, né? Eu entendo que é relevante, pensando em D&D antigo, a gente trabalhar com a fantasia tipicamente medieval. Eu já falei disso no vídeo, né? Fantasia, D&D é fantasia medieval. Se você não viu, vai ver o episódio. Eu acho que é legal da gente poder trocar ideias sobre isso. Tem um artigo lá no blog também sobre isso. Eu acho que é possível e é interessante que se façam derivações. Eu quero usar o D20 de RPG, o D&D antigo, para jogar um Brasil fantástico, né? Um Brasil no tempo colonial fantástico, né? Já falei isso aqui, eu acho legal demais e derivando isso. Mas no pano de fundo a gente apresenta a fantasia tipicamente medieval, porque era a estrutura do D&D antigo. Tem muita coisa ali já trabalhada, né? E a partir daquilo você faz derivações. Mas eu penso que é importante a gente evitar sobrepor demais o sistema, o cenário no sistema, né? E quando você faz isso, já tem uma sobreposição exagerada, né? O alinhamento vira uma ferramenta que está acoplada a deuses. Mas vamos continuar destrinchando aqui para a gente não viajar demais, não derivar demais aqui. Vamos lá, esse é o primeiro ponto, tá? É a primeira novidade. Apresentar planos de existência, deuses e entidades são alinhamento dependente. Isso vai estar inserido em várias estruturas do sistema. Vamos pensar aqui. Primeiro, Gygax também traz uma novidade que não tinha anteriormente nos D&Ds, né, que é a ideia de você ter idioma de alinhamento. Idioma de alinhamento agora é melhor trabalhado no DMG. Então ele até cita, por exemplo, o latim, né, como uma inspiração. O latim seria uma ideia de um idioma do tipo ordem, né? Não fica claro na minha leitura se era para ser ordem e bem, ordem e caos, não sei, ordem e neutralidade, mas ele se inspira ali. Só que o que ele propõe para gente? Que a gente não trate o idioma de alinhamento como um idioma corriqueiro, como uma língua corriqueira evoluída e avançada como outros idiomas que permitam grandes comunicações, que você escreva, converse. Ele se inspira no latim de forma que é possível religiosos da Igreja Católica se comunicarem, entender quem é, quem não é, pelo latim. Então ele pega isso como inspiração e fala, olha, pode ser, por exemplo, uma organização secreta, né, de ladrões que usam linguagem de sinais para entender quem é quem, né? E isso permitiria, por exemplo, criaturas inteligentes se reconhecerem pelo alinhamento. Então, às vezes, você encontra uma criatura diferente, você faz uma comunicação ali, se a criatura for do mesmo alinhamento, isso pode interferir no comportamento que a criatura vai ter com você, porque sabe falar o mesmo alinhamento, já tem algum tipo de conexão. Então ele propõe nesse idioma de alinhamento que o idioma não seja uma coisa extremamente elaborada, que permita grandes comunicações. É uma coisa rápida para reconhecimento, um sinal, um símbolo, alguns tipos de expressões ou palavras, né? Essa é a proposta dele. Mas existem muitas contradições nessa proposta. Primeiro, ele fala que quando você troca de alinhamento, se o personagem trocar de alinhamento, ele não aprende novo alinhamento rápido, né? E ele esquece o alinhamento antigo. Eu fiquei pensando assim, olha as contradições, né? Então você sabe uns idiomas
por exemplo, uns símbolos de uma organização secreta de ladrões, né? E aí você trocou de alinhamento, você esquece isso. Então alinhamento é mágico, é alguma coisa divina, né? Uma força divina. Eu acho isso muito problemático. Eu prefiro, eu opto e eu indico, né? Uma coisa que eu vou amadurecer no vídeo 3, vou trazer aqui no artigo 3. Mas eu acho que era muito mais interessante você colocar mais idioma, né? Põe um idioma lá, existe um idioma né, malandrino, por exemplo, né, que é um idioma em somático de símbolos, uma linguagem de sinais, normalmente usada por organizações, por ladrões, né, por gente que não é da ordem local, sei lá. Você pode criar o latim, né? Olha, essa igreja aqui, né, sei lá, a Igreja da Luz, ela tem a Solária, tem o idioma solariano, que é um alto idioma religioso, sei lá, deles. E esse idioma é dessa ordem. E a pessoa sabe ou não sabe esse idioma. Eu acho que é melhor trabalhar assim. Não gosto dessa estrutura do idioma de alinhamento, mas é uma proposta que ele traz ali, uma novidade de ter idioma de alinhamento. Eu acho muito. Eu acho que isso quebra a verossimilhança, né? Quebra o tal naturalismo fantástico, que inclusive recebe o seu nome, né? Naturalismo gygaxiano. E eu acho que isso vai de encontro, né? Não ao encontro, vai de encontro, isso confronta o naturalismo gygaxiano, né? Pensa só, como é que pode uma criatura lá do outro lado do mundo, por ser caótica e mal, ela fala o mesmo alinhamento que você? Eu acho isso meio. Ela fala o mesmo idioma que você. Eu acho isso muito esquisito, né? Muito esquisito. Então, beleza, mas vamos lá. Vamos continuar para a gente poder, na ideia geral desse episódio, eu fazer alguns comentários em cima e apresentando as novidades que o alinhamento foram, né? Algumas novidades que foram trazidas no DMG e no livro de jogo. Ele amadurece, né? Ele evolui as críticas e as restrições apresentadas no livro de participante. Olha o que ele fala na mudança de alinhamento. Personagem de alinhamento ordem bem, primeiro, né? Ele aumenta as restrições, ele coloca restrições mais rigorosas e ele cita, por exemplo, por que essas restrições são importantes. Ele fala que se essas restrições não forem severas, a galera vai fazer exploit, né? A galera vai explorar falhas ali para trocar de alinhamento quando isso for interessante, por causa de um item mágico, por causa de uma magia, para falar um idioma. Então você não pode deixar, você tem que ser rigoroso. Então ele dá até uma passagem que eu trouxe aqui, ó, que é a seguinte. Isso é uma passagem do livro, tá? Personagens de alinhamento ordem bem não devem ser autorizados a ignorar ações ilegais ou duvidosas, simplesmente virando rosto. Se, por exemplo, um grupo que inclui um paladino decide usar veneno contra um monstro que sabe estar à frente, não deve ser permitido que esse paladino seja distraído ou afastado por alguns turnos, quando é evidente que ele ouviu o plano. Se essa pessoa não tomar medidas adequadas para impedir a ação, a omissão deve ser anunciada, constituindo uma mudança de alinhamento voluntária e então deixar que as consequências se desenrolem como devem. Então, essa passagem me lembrou um motivo que fazia a gente, lá nos anos 90, detestar ter personagens do tipo Ordem bem no grupo. Né? Normalmente, por exemplo, apesar de ser mais Rule, Cyclopedia e Paladino era só no nível 9, né? A gente já jogou com Paladino no grupo. E era muito ruim ter Paladino no grupo. Por quê? Porque o Paladino virava o chato do grupo, né? Vamos pensar o seguinte, se o RPG que eu proponho no D20 de RPG aqui no canal é o RPG tipicamente estratégico, e o D&D antigo é um jogo de caça ao tesouro, né? São ladrões, são tons de cinza, que você vai caçar tesouros, né? De civilizações caídas e ruínas antigas, esses tons de cinza fazem parte da experiência lúdica do jogo, né? E quando você já impõe alinhamento dependente, por exemplo, no caso aqui mais rigoroso, ordem bem paladino, olha o que o Gygax está falando aqui, vou até voltar para você ver melhor. Imagina que você quer fazer um plano para usar um veneno contra um monstro, e aí ele induz de que paladino é contra isso, tem que ser honrado. E isso confronta, né? Isso vai exatamente de encontro à ideia do RPG estratégico. Então você vai prejudicar bons planos porque o paladino não vai aceitar esse tipo de plano, né? Então se a vila local cobra imposto, por exemplo, igual a gente faz, né, na nossa mesa,
a vila cobra a lei do quinto, né? A galera pode se aventurar em troca da proteção dos barões locais e eles têm que pagar um quinto dos tesouros coletados. Aí a galera tenta dar uns tramóia ali, passar o tesouro escondido dentro do feno, enterrar não sei aonde, aí o paladino, não, nós vamos pagar um imposto. Ele vira o problema, né? Mas se o objetivo é o RPG estratégico, isso puxa o jogo para atuação, para teatralidade. Você está induzindo ali como a pessoa deve jogar, está induzindo personalidade e isso está trazendo interferentes significativos num RPG tipicamente estratégico, onde o objetivo é claro. Apesar do D&D antigo ser desenhado em cima de um jogo de tons de cinza e caça ao tesouro, você pode derivar isso para outras coisas, para resgatar prisioneiros. Já falei com a galera, né? A gente pode sempre discutindo isso. Resgatar prisioneiros, de repente, é um cenário extremamente escravagista e personagens são quebradores de correntes, que a missão é entrar nas minas, nas dungeons, os locais e libertar pessoas escravizadas. E isso é maneiríssimo, é um objetivo claro. O XP é por pessoa libertada. Mas é um objetivo claro. E como você vai fazer isso, né, o que está entre você e o objetivo é a aventura. São enigmas, são armadilhas, são criaturas, é o próprio ambiente, o labirinto, né, o dédalo. E quando você começa a colocar como a pessoa deve agir, há uma sobreposição clara de comportamento. E eu não acho isso legal no jogo, né? Então por isso que a gente coloca no D20 de RPG conflitos morais. É provável que participantes deparem com dilemas éticos, faz parte da experiência lúdica aqui proposta, que personagens ordinários na busca por fama e fortuna enfrentem decisões entre fazer o bem ou mal. Eu coloco até entre aspas, porque isso é o que pode ser apenas uma questão de ponto de vista, né? O personagem pode se tornar heróis ou anti-heróis. Então, a ideia, você pode até refletir sobre isso, se isso é legal ou não é legal, mas é uma experiência lúdica para você experienciar esse tipo de coisa. E eu acho problemático você começar a colocar, né? Gygax coloca ali divindades, entidades de Greyhawk do cenário dele dentro do jogo e elas impactam diretamente no comportamento de personagens e isso confronta a tese de um RPG tipicamente estratégico e confronta a tese de que alinhamento é comportamento que guia alinhamento e não o contrário. E eu vou mostrar mais pontos que reforçam e que provam isso, né, no próprio DMG. Se você ainda não está convencido de que é o alinhamento que guia o comportamento pela estrutura do sistema, olha essa passagem no DMG. Ainda sobre mudança de alinhamento, tá? Ele fala assim: para qualquer personagem de nível 2 ou superior, as consequências devem ser severas, né, na hora de mudar de alinhamento, resultando em imediata perda de nível. Há um alívio, coloca entre aspas, né, se isso for involuntário, como por maldição, tendo como parâmetro que isso possa ser feito por uma expiação guiada por um clérigo de mesmo alinhamento. Expiação eu coloquei lá no artigo, né? Você pode clicar para ver. É uma missão sagrada, uma missão divina. Então, olha o que ele propõe, olha que loucura, tá? Ele propõe o seguinte: a tese de alinhamento aqui, o seu comportamento que guia alinhamento. Qual é a realidade? O que a materialidade nos mostra? Primeiro, existem classes que são aprisionadas nesse alinhamento. A troca de alinhamento não é uma coisa trivial. Deuses e entidades estão ali presentes, vigiando isso. E quando você vai trocar de alinhamento, há penalidades. Por exemplo, se você é nível 2 ou mais, você perde nível. Mudou de alinhamento, perde nível, né? E você, como é que você recupera esse nível? Você tem que buscar um clérigo de mesmo alinhamento, nível mais alto, e pagar 10.000 PO pelo nível, né, por nível, ou alternativamente DMs podem bolar uma missão sagrada para você pagar essa penalidade. Então, é extremamente rigoroso, né? Extremamente rigoroso, nível 2 no jogo, né? E perder nível é extremamente pesado. Eu não sei vocês, mas 10.000 PO por nível, imagina você nível 3, tem que pagar 30.000 PO, né? Então eu acho pesadíssimo, pesadíssimo. E um outro ponto que eu fiquei pensando é o seguinte: uma das soluções para paladino que perdeu alinhamento, para druida que perde a classe, inclusive, né? Druida ou paladino que perde alinhamento, perde a classe. Mas mesmo personagens comuns perdem nível. Então é uma coisa muito pesada. Então, para poder corrigir isso, ele oferece missão específica. Eu fiquei pensando, nunca apliquei isso, tá? Mas fiquei pensando em como isso impacta
na estrutura proto-D&D, né? Se você pegar o D&D tipicamente embrionário, ele era construído, vou pegar como exemplo aqui a região de Battle Maze, tá? Ele era construído assim, como eu já apresentei aqui algumas vezes. Você monta uma pequena região, né, aventuras espalhadas por essa região, um marco seguro e alguns ganchos. Os ganchos são que vão levar a galera a se aventurar por essa região. Você pode concentrar esse gancho na Mega Dungeon, né, que é, por exemplo, o exemplo de Battle Maze, onde é pouco trabalhado os arredores, outras áreas da região, o concentrado é na Mega Dungeon. Você pode espalhar dungeons para explorar melhor um hex crawling, né, uma hex navegação, com aventuras menores pelos arredores. E o gancho do D&D antigo, ele é muito claro, porque se o XP é por ouro, né, o XP é por tesouro, o gancho são possibilidades de tesouro. Né? Existe um labirintério de uma civilização antiga que caiu, foram enterrados ali sacerdotes, magos sinistros, feiticeiros, foram enterrados ali com seus tesouros. E você, né, numa fantasia tipicamente medieval, se você não faz parte da aristocracia, do clero ou de uma burguesia emergente, você faz parte da plebe, né? Você faz parte do povão. E o povão tem que vender sua mão de obra, né, sua força de trabalho, em troca da sua própria vida, né, pela guarnição. A maioria vai viver assim, limpando feno, plantando e tal. Personagens são quem não tá afim de fazer isso. Você quer vender a sua força de trabalho em aventuras, né? E você vai se arriscar pelo ouro e glória, a maioria vai morrer tentando. Essa é a motivação básica do D&D antigo. E aí, se você começa a colocar essas estruturas de alinhamento dependente, perda de nível, missão. Aí eu fiquei pensando, beleza, a gente pode fazer uma missão, mas o paladino perdeu um nível. Aí eu tenho que bolar uma missão de expiação para salvar o paladino. Você começa a criar problema que não existe, né? Começa a criar solução para problema que não existe. Porque o problema não deveria existir. Essa é a minha reflexão sobre isso. Mas vamos continuar, tá? Olha o impacto disso na XP. Se a proposta é um RPG tipicamente estratégico, o objetivo tem que ser claro. Já falei isso aqui algumas vezes. Mas olha o que ele traz no AD&D. Pontos de experiência são apenas um indicador do progresso de personagem rumo a maior proficiência em sua profissão escolhida. A ascensão de nível nunca é automática. Só porque a Nilde dos Ágeis, a ladina da Guilda dos Ladrões, conseguiu acumular 1251 XP, né, não significa que ela se tornou subitamente Nilde dos Ágeis, a ladina de segundo nível. Esse ganho de pontos de experiência indica apenas que ela está apta a subir de nível, mas a concessão real desse novo nível é uma decisão sua, né? E aí, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a pessoa atingiu a meta de XP não é automaticamente que sobe de nível. Eu acho isso muito válido, tá? Acho isso interessante. Isso evita, por exemplo, problemas que acontecem às vezes nos videogames, né? Ou em jogos muito videogamizados, e eu já passei por isso na época da terceira, quarta edição, inclusive, em que você está no meio da aventura, aí você ganha uma XP lá e puf, sobe de nível. E mesmo com a ideia do XP ser trazido ao marco seguro que já amortece isso, não é assim, cheguei na cidade, puf, sobe de nível. Gygax propõe um amadurecimento disso que eu acho válido, é você tomar algumas decisões em cima dessa XP. Mas aí ele propõe umas soluções que me incomodam. Por exemplo, ele fala assim, considere a função da classe, o alinhamento declarado e o desempenho. E aí ele vai mastigando cada um, tá? Eu acho um absurdo essas soluções, porque ele fala para você ficar julgando, por exemplo, se um mago foi pro combate, ele arriscou a sua vida em combate, isso não é interessante pro mago, combate corpo a corpo, ele deveria perder XP. Se um guerreiro, né, esse combatente, fugiu de uma batalha ou ficou ficou covardemente colocando amigos em risco, isso ele tem que ser punido, né? Mas eu não vou entrar em detalhes das outras funções que eu acho péssimas. Talvez a gente retome isso num vídeo específico sobre agência e tal. Mas eu quero falar sobre alinhamento declarado, né? Porque ele escalona ali comportamento do tipo excelente, superior, razoável, fraco. Isso penalizaria XP. E aí, pensando em alinhamento dependente, olha como isso conflita com a ideia de XP por ouro, né? Então, o XP não era pelo objetivo, claro. Nós vamos resgatar prisioneiro, nós vamos buscar tomos perdidos, nós vamos buscar água e comida num mundo desértico e sem alimento. Nós vamos buscar tesouro, a estrutura básica do D&D antigo. Esse é o objetivo claro, traçado, transparente. Um XP, uma moeda de ouro para a gente poder
ter uma transparência na proposta. Quando você começa a colocar isso, claramente você puxa o jogo para ficar decidindo e definindo a atuação da galera. Peraí, você atuou bem em relação ao seu alinhamento, você é ordem bem, você é neutro, você foi realmente um neutro, você é mago e foi para o combate ali corpo a corpo. Eu acho isso terrível. Coloca peso de julgamento em cima onde não deveria ter, né? Então eu acho isso terrível, terrível, terrível. E ainda tem mais, tá? Tem uma passagem no DMG em que Gygax apresenta uma proposta de domínios, né? Com o personagem nível mais alto, eles vão construir ali um castelo, vai ter uma região de domínio próprio. Então é uma passagem que ele começa a trabalhar um conceito que é muito comum no D&D antigo, que é o personagem quando vai transitando de um aventureiro, né, sem terras, né, um aventureiro desgraçado, para um aventureiro consagrado. Na hora que ele se torna aventureiro veterano e depois consagrado e recebe titulações ali para ter domínio de terra, ele vai trabalhar isso lá. O que me incomodou? Ele sugere que o alinhamento da população daquele domínio, né, o povo que ele trabalha, aldeões e tal, os funcionários, sejam do mesmo alinhamento do personagem, né? Então eu fiquei pensando assim, cara, será que um tirano, né, sinistro, extremamente autoritário, o povo todo então é tirano, é caótico e mal, né? Eu achei isso meio estranho, assim. Essa proposta me incomodou um pouco. Me incomodou pouco, mas me incomodou essa também. Outro ponto que marca muito bem o impacto do alinhamento no jogo é uma passagem do livro sobre intervenção divina. O que Gygax propõe? Que em algumas situações ou ao longo do jogo, personagens podem clamar por uma intervenção divina. A princípio, deuses em Greyhawk, né, ele cita Greyhawk como exemplo, deuses em Greyhawk, eles podem interferir, impactar e ajudar alguém. Eles podem enviar uma criatura, né, extraplanar para ajudar a personagem. Eles podem acalmar. Então eu trouxe aqui um exemplo. Imagina que você está viajando numa viagem marítima e começa uma tempestade. Maremotos ali, começa, né, ondas chocando uma contra a outra, a galera fica desesperada dentro do barco, sabe o que fazer. E aí começam a orar por uma intervenção divina, né? Clérigos, druidas, paladinos, sei lá, personagens mais conectados a isso. Aí Gygax propõe uma mecânica para expressar a possibilidade de uma intervenção divina. Nesta mecânica, ele comenta que personagem nível mais baixo, dependendo da periculosidade, o auxílio pode ser menor, por exemplo, eles podem enviar uma criatura para ajudar. Personagem nível mais alto pode receber um auxílio maior, você tem que julgar, né? Você se vira aí. Mas a mecânica que ele propõe, que ele usa em Greyhawk, que ele propõe como exemplo, é o seguinte: a chance de uma intervenção divina é 0 mais 1% por nível. Então, personagem nível 10, 10%. Personagem nível 2, 2%. E existem alguns interferentes. E um dos interferentes que ele coloca lá é o impacto do alinhamento. Então, a chance de uma entidade vir e ajudar e apaziguar uma situação sinistra dessa, né, de um maremoto, de uma tempestade em alto mar, um risco de virar o barco, ela vai ser impactada também pelo seu comportamento em relação ao alinhamento. Se você foi muito fiel em relação ao alinhamento, você tem mais chance de sofrer uma intervenção divina positiva. E ele recomenda, inclusive, penalizar por tentativas recorrentes. Então a galera tentou, deu certo, não deu certo. Na próxima tem menos 5%, na próxima tem menos 5%. Então ele coloca lá uma matemática, que eu não vou destrinchar aqui, mas para o que tange a nosso episódio, mais uma vez, se você for fiel ao seu alinhamento ao longo da campanha, numa situação de desespero, você ajoelhou no milho e pediu desesperado por uma salvação, você tem mais chance de receber uma intervenção se você for fiel ao alinhamento. Então, mais uma vez, ele levanta a pergunta, né? Mas não era o comportamento que guia o alinhamento? Por que isso tudo diz ao contrário, né? E aí, para a gente fechar as 7 passagens mais relevantes que eu achei que confrontam e jogam por água abaixo essa tese, é a construção de itens mágicos, né? Quando você vai construir itens mágicos, ele põe um capítulo sobre isso, o capítulo é legal, mas ele comenta sobre a possibilidade de, na hora de você estiver fazendo a confecção do item mágico, a chance de dar certo ou dar errado, ela também é alinhamento dependente. Para cada dia que você seguir construindo item mágico,
você ganha mais 1% na chance de sucesso se você seguir bem o seu alinhamento. Druidas e clérigos, né? Então o druida que é neutro, neutro, e segue isso bem, e trabalha isso bem, tá construindo ali o item por um tempo, ele vai ter maior chance de dar certo do que o que não segue, que trocou de alinhamento ao longo do tempo. Clérigo também. Então, mais um impacto em você ser fiel ao alinhamento, né? Inclusive, tem umas coisas muito problemáticas nessa passagem de itens mágicos. Ele apresenta uma série de magias e itens que são alinhamento dependente. E isso, ok, tá? Não acho isso grave, embora eu acho que é mais coisa de cenário, mas tem um que eu fiquei bolado, tá? Refletindo sobre ele. Eu já conheci o item, mas né, montando o artigo e estudando, eu revisitei o item e lembrei disso e quis trazer aqui pra gente trocar ideia. Gygax apresenta o elmo de troca de alinhamento, né? E esse elmo, ele aparenta um elmo mágico, mas comum para a maioria das pessoas. Quando alguém coloca o elmo, ele troca o seu alinhamento para o diametralmente oposto. Então, por exemplo, se você é ordem e bem, ele vai virar caos e mal. Se você é, né, ele vai jogar no outro eixo, exatamente no oposto do outro eixo. E aí o que ele fala na descrição desse elmo? Que você não pode trocar de alinhamento voluntariamente, você não pode, depois de trocar, querer intencionalmente fazer comportamentos para voltar para o alinhamento. E se você perder a classe por isso, né, por exemplo, se é um paladino e perdeu a classe, aí você pode fazer uma penitência, né, uma expiação, uma coisa sagrada para poder tentar recuperar esse alinhamento, senão você perdeu. Aí eu fiquei pensando, se a proposta de troca de alinhamento, mesmo involuntária, perde XP, perde nível, né? Perde nível quando troca o alinhamento nesse elmo e você não pode trocar de alinhamento. Isso vai te obrigar a comportar de um jeito. Então você, sei lá, caos e bem, né? Tipo um Robin Hood, um Raul Seixas maluco, beleza. Você é ali caos, né? Você é contra a ordem vigente, mas você é um cara, é uma pessoa, um cara, uma pessoa, né? Uma pessoa que quer o bem pro povo. De repente você põe o alinhamento, o caos vai virar ordem e o bem vai virar mal. Então você vai virar ordem e mal. Você vai virar uma pessoa totalmente ao contrário, que segue as diretrizes e usa as leis para prejudicar as pessoas, né? Para um benefício próprio. E aí você é obrigado a comportar assim. Então, cara, é muita coisa que tem no sistema entranhada que diz o contrário do que a tese original, né? Na verdade, tudo que eu encontrei varrendo o livro confronta a tese de que é comportamento que guia alinhamento. Então, na minha análise, e aí eu vou fechar o vídeo aqui com as minhas considerações, eu quero deixar claro o seguinte: eu não gostaria que você, lendo o artigo ou vendo esse vídeo, entenda que eu estou atacando o AD&D, tá? Eu reconheço que o AD&D é um livro muito importante para a história do Dungeons and Dragons, a história do D&D antigo. Reconheço que o AD&D é um livro muito robusto, que trouxe muitos ganhos. A trinca original do Gygax é um tesouro na minha avaliação, por isso eu tenho inclusive físico na minha coleção, né? Acho o DMG um livro incrível, eu acho um livro incrível, ele tem muitos insights ali bem legais. Gygax amadureceu várias ideias do D&Dzinho ali, então a gente aprende muito lendo ele. Mas eu pessoalmente acho, eu Kiral, pessoalmente acho, toda passagem, todo tratamento dado a alinhamento no AD&D, a pior parte do livro, né? É a parte mais problemática, é a parte que eu não gosto, é a parte que eu confronto e questiono, né? E tento propor soluções, porque esse tratamento não me agrada, né? Para o RPG que eu quero jogar. Então, para mim fica claro nessa passagem que a tese original de que é comportamento que guia alinhamento, ela cai por água abaixo, né? Se você lê o Player's Handbook, né, livro de participantes, e depois lê o amadurecimento disso no ano seguinte, que vem do DMG, toda essa passagem, ela fica muito clara e impossível você, seguindo essas diretrizes, seguindo essa estrutura, conseguir expressar na mesa comportamento guiando alinhamento. Não tem jeito. É o alinhamento que vai guiar o comportamento. Não tem como você ter essa estrutura seguindo isso. Porque perde XP, tem um monte de classe que é alinhamento dependente, tem intervenções divinas, itens mágicos, tem muito impacto ali em você tentar trocar alinhamento. E na prática não tem como, né? E aí, esse tipo de estrutura rígida que faz a galera tentar pegar um alinhamento mais alinhado com o que ela acha mais livre, né? E isso conflita diretamente com RPG tipicamente estratégico, né? Aí eu fiquei pensando, já falei disso
no artigo lá no blog, né? No outro artigo, né? O que foi a OSR, falei disso aqui também, inclusive no vídeo. O que foi a OSR, vou resgatar aqui. Em 1985, Gygax fez uma crítica sobre a transmutação que o AD&D estava tomando e a galera jogando um jogo tipicamente de teatralidade ou atuação, né? Então ele fala: colocar ênfase indevida na mera atuação é colocar a carroça na frente dos bois. E eu entendo a crítica que ele percebeu ali nos anos 80, a gente apresentou isso aqui, quero amadurecer mais essas transmutações de maneira mastigada, mas eu fiquei pensando, talvez não intencionalmente, mas talvez passagens como essa do alinhamento ajudaram a... Talvez não, eu acho que com certeza, né? Seguir essas passagens de alinhamento no AD&D impactaram também num jogo que caminhou para atuação e teatralidade. Por quê? Porque ao ter impacto na XP, várias classes de alinhamento dependente, você ter alguma vantagem para construir item mágico, para ter uma intervenção divina, né? São tantas passagens que alinhamento é importante que você acaba lendo o alinhamento e tentando atuar na mesa em cima daquele alinhamento. Às vezes não tomando a melhor decisão para resolver o problema, mas tomando a melhor decisão do seu alinhamento, né? Então, acho isso problemático. Acho que não era muito, talvez não era a intenção desse tipo de comportamento. Também entendo que era um momento virginal, né? O livro veio ali 5 anos depois do D&D original ser publicado. É produto do seu tempo, mas eu acho que essa crítica que ele faz em 85, ela tem interferência também pelo desenho do alinhamento, né? Então, para a gente fechar, eu tinha pensado em fazer a parte 3, como isso se expressou nas versões seguintes, né, na segunda, terceira, quarta e quinta edição do AD&D. Se você está chegando agora, a versão de 89, AD&D, a terceira edição do AD&D é o D&D terceira edição, né? Advanced foi removido por umas questões, por uma questão visual, né? Eles imaginavam uma questão estratégica, né, comercial. Eles imaginavam que Advanced dava uma impressão de uma coisa avançada, eles queriam um público novo, fizeram um acordo com Arneson, né, para tirar todos os pendentes em relação aos direitos que ele tinha, removeram a Advanced, encerraram o D&D clássico, mas o D&D terceira edição é a espinha dorsal evoluída do AD&D segunda edição, embora não mais no mesmo chassi de regras, né? Mas no mesmo chassi de regras, a terceira vem a quarta e vem a quinta, todas são AD&D, de certa forma. E eu tinha pensado em fazer uma parte 3 mostrando essa evolução dessas edições, e depois uma parte 4 fazendo as minhas considerações e como eu trabalho, como eu proponho isso no nosso jogo. Mas eu achei desnecessário, para falar a verdade, né, fazer uma parte 3 toda mastigando isso, porque de uma forma geral, elas são transmutações desta visão que eu apresentei aqui. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A quarta edição volta aos 5 eixos. Mas você tem ali, de uma forma geral, o que é mantido? A ideia de um panteão alinhamento dependente. Isso acontece nos D&Ds em geral, né? Forgotten Realms é construído assim. Você tem alinhamento, de certa forma, impactando com mais ou menos ênfase no comportamento da galera. Isso é padrão, isso é comum também. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que é mais produtivo a gente fazer, já cortar essa transição, de mostrar essas evoluções que eu acho que hoje é pouco produtivo, e a gente já fazer na parte 3 a visão que eu posso pensar como eu estou trabalhando na mesa, como eu penso. E a minha inspiração, ela vem sempre no nosso querido Raulzito, né? Tem gente que passa a vida inteira travando uma inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. Então a gente vai voltar nas nossas raízes para entender melhor, trabalhar por cima e apresentar a nossa releitura de tudo isso na parte 3 dessa série, que também será publicado um artigo sobre isso. É isso que eu tinha para falar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe, acima de tudo comente. Bora lá no Discord, bora trocar ideia. Comenta aqui embaixo o que você achou, curtiu, não curtiu, tá alinhado ou não tá alinhado com as nossas críticas. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!